Graça e paz, família! Sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações e hoje nós estamos aqui para trazer uma grande descoberta. E a descoberta é: Jesus e Paulo foram grandes mentirosos. Antes de ler aqui e mostrar para vocês que eles foram mentirosos, eu quero lembrar você que Jesus, em João capítulo 8, versículo 32 e o 36, ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus também disse em João 14, o versículo 6, que ele é a verdade. Eu sou o caminho e a verdade. Você já conhece o versículo, já explicamos esse versículo em outros vídeos. Então Jesus afirmou, porém, nós descobrimos, uma grande descoberta foi feita, que Jesus e Paulo foram grandes mentirosos, e a prova está aqui para você ver. Olha o que Jesus disse em Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Tá vendo? Jesus está falando que o evangelho seria pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações, e em seguida viria o que? O fim. É isso que ele está falando. O fim viria quando o evangelho alcançasse todo mundo e a todas as nações. Hoje eu não quero pegar detalhes, mas no vídeo tem aí, em breve farei outro vídeo falando sobre essa questão de mundo e de nações, mas aqui é só para mostrar que Jesus e Paulo foram grandes mentirosos. Agora vamos para a prova. Então Jesus está afirmando, ele não está falando talvez, ele está afirmando que o evangelho seria pregado em todo o mundo e testemunho em todas as nações e viria o fim. Jesus afirmou isso, não é isso? Então agora vamos ver o que vamos analisar aqui e juntar as duas peças e vamos encaixá-las e mostrar que os dois foram grandes mentirosos. Vamos lá. Vamos aqui para primeira Timóteo, tá? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte. Olha que Paulo está dizendo, afirmando o seguinte: E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Então, olha, foi pregado aos gentios, pregado aos gentios. A moto passou aqui, porque a moto também recebeu a pregação e ela ficou feliz demais. Aí a moto passou agora. Pregado aos gentios e crido no mundo. Tá vendo essa afirmação? Vamos para mais uma afirmação. Que se encontra em Romanos, o capítulo 1, o versículo 8. Vamos para mais uma afirmação. Está escrito: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Romanos 1:8. Olha que interessante, em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Agora, você está observando que Paulo está afirmando que aquela fé daquele povo estava sendo anunciada em todo o mundo. Todo mundo. Até então você está percebendo o alcance do evangelho no primeiro século. Agora, para você ficar mais espantado, é o Romanos, o capítulo 10, o versículo 17 e o 18, diz o seguinte. Preste atenção. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Versículo 18. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, a resposta é sim ou não? Está escrito sim. Por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até aos confins do mundo. Romanos 10:18. Não esqueçam que Jesus falou que quando o evangelho chegasse em todo o mundo, viria o fim. E Paulo aqui está afirmando que o evangelho chegou depois que Jesus, vou arredondar as contas aqui, depois de 30 anos mais ou menos. É um pouco menos, mas depois que Jesus falou, passou-se uns 30 anos, o evangelho tinha alcançado. Olha só que interessante, irmãos. Agora, uma outra afirmação para você ver como que Jesus e Paulo foram grandes mentirosos. Vamos, Colossenses capítulo 1,
Vamos para o versículo 5. Diz assim: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Versículo 6. Que já chegou a vós, como também está em todo mundo. Está em todo mundo. E já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Olha só que interessante. Agora o versículo 23. Vamos chegar para o versículo 23. Vamos lá. Voltar ao versículo 23. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Colossenses 1, 23. O qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Você observou que Jesus falou que quando o evangelho alcançasse todo mundo, viria o fim. E Paulo disse que alcançou. Jesus é mentiroso, porque se não veio o fim, ele é mentiroso, porque Paulo afirmou que o evangelho chegou em todo mundo, a todas as pessoas, debaixo do céu, etc. Então, meu querido, escute isso que eu vou finalizar com essa frase aqui. Queridos, pertencer ao sistema religioso é pertencer a uma instituição que afirma que Jesus é mentiroso, que Jesus falhou e muito mais Paulo. Paulo, pilantra, farsante e mentiroso. É por isso que nós pertencemos à graça de Deus e pregamos a escatologia consumada. Cremos que Jesus é verdadeiro, ele é a própria verdade, e cremos que Paulo foi levantado por ele para pregar este evangelho e os fundamentos do evangelho da graça de Deus. E já está consumado. Para nós da graça, é isso, mas para a religião, ou os religiosos, Jesus é mentiroso e Paulo também. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo, que também será muito forte. Fui.